Rádio Renovo! Na Rádio Renovo, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Muito bem, meus queridos irmãos, ouvintes da Rádio Renovo e das demais web rádios parceiras, eu quero informar antes de mais nada que a Rádio Renovo ela tem uma parceria com a rede Deus é Fiel de Dr. Camargo, Paraná, meu amigo pastor Joel Gonçalves, também com a Cidade Web de Paranaguá, Paraná, meu amigo presbítero Júlio César, também com a rádio online Amigos de Jesus, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, missionário Luciano Alves. Também com a rádio Kairos, de Anápolis, Goiás, meu amigo Francisco Souza, evangelista Francisco Souza. Também com a rádio Clube Gospel, do Distrito Federal, Brasília, nosso amigo Berg Pires. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos, colaboradores da Rádio Renovo. Bom, vamos aqui à pergunta da nossa amiga, a irmã Elinalva Santos, ela que é de Portugal, lá de Ponte Lima, Portugal, está aqui sempre participando com o programa Renovo na Manhã, principalmente no quadro A Renovo Responde ou Tenta. Então vamos aí ouvir a participação da nossa amiga, a irmã Elinalva, no quadro... Na Rádio Renovo, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Participação do ouvinte. Muito bem, muito bem, muito bem. Irmã Elinalva, fique à vontade com a sua pergunta. A paz do Senhor, pastor Rogério. Bênção de Deus, né? Ontem eu sumi, não foi? Ontem eu saí, né? Mas Deus é bom. Portanto que estamos aqui hoje, né? Mais um dia, né? Para agradecer ao Senhor, para louvar o nosso Deus, para honrar a Ele, né? A cada dia, né? Deus é fiel, Deus é bom, né? E eu estou aqui para participar, né? Do quadro A Renovo Responde ou Tenta, né? Trouxe aqui uma pergunta aqui sobre um versículo que tem na palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 e 21, nos fala assim: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis a vaidade, que nada aproveito, e tão pouco vos livrarão, porque vaidades são. Aqui, né, eu queria fazer uma pergunta sobre, né, a idolatria e seus males, né? Porque muitas das vezes, né, nós achamos que idolatrar é só idolatrar uma imagem de escultura, né? Mas muitas das vezes nós idolatramos outras coisas, né? Eu gostaria que o pastor Rogério falasse aí alguma coisa, né, sobre a idolatria, né? Porque as pessoas, muitas das vezes até próprio dentro da igreja, idolatramos o nosso pastor, ou idolatramos uma pessoa que canta muito bem, né? E isso tudo é vaidade, né? Então, vou perguntar, a idolatria é só para ídolos, né? Por imagens de escultura? Ou há outras coisas que nós idolatramos? Fique na paz, um dia abençoado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Elinalva. Muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta um pouco, um tanto importante, porque nós muitas vezes classificamos idolatria aquilo que se refere a ídolos, né? Nós sabemos que o nosso Deus, se há uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. A idolatria é um tanto complicada mesmo, porque você está acreditando
a vaidades, na verdade, né? Você está acreditando a vaidades, obras que foram feitas pelo nosso Deus. E imagine só essa cena. Você se esforça, no caso nós seres humanos, né? Nos esforçamos para fazer algo e fazemos assim com excelência. E de repente aquela pessoa, a pessoa que vê a sua obra, vamos pensar assim numa obra de arte, né? Um quadro, você pinta um quadro tal, muito bonito, lindo, lindo mesmo. Você passou um período ali se dedicando na confecção desse quadro e faz uma coisa muito linda mesmo, uma obra de arte muito linda. Aí vem alguém, olha para aquele lá e elogia uma outra pessoa. Olha, ô José, parabéns por esse quadro. E o José, ele não fez nada, ele não teve participação nenhuma nisso. E você que é o autor do quadro, né? Não, mas foi eu que fiz. Ah, não, foi o José. José, entendeu? É claro que é uma comparação esdrúxula, mas é verdade. Você imagine só, o nosso Deus, ele fez todas as coisas, criou os céus e a terra e tudo que nela há. E de repente a pessoa vai e tributa essa criação a uma divindade que não existe, a um ídolo. Então isso realmente é algo triste, né? E Deus, ele tem a Bíblia tem mostrado esses embates entre Deus e os ídolos desde o Israel antigo. Aliás, desde o tempo dos patriarcas, porque Abraão, por exemplo, ele era idólatra e Deus o chamou e mostrou a sua graça, mostrou a sua verdade, e Abraão creu em Deus. A palavra de Deus diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas olha só, no Salmo 115, muito conhecido esse salmo, quando fala aqui, ó: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, mas a teu nome dá glória, né? Porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele, né? Essa é a vontade do nosso Deus, que nós venhamos servi-lo pelo que ele é e principalmente pelas coisas que ele fez. Ele criou todas as coisas. Então é muito interessante, meus irmãos, que nós possamos dar glória a Deus por tudo que ele fez. Por que dirão as nações? Onde está o seu Deus? Se é Deus o Criador de todas as coisas, todo o crédito é para ele. Tudo é dele, tudo é para ele. É por isso que no versículo 2 do Salmo 115 fala: mas por que dirão as nações? Onde está seu Deus? Se é ele que criou todas as coisas, então tudo deve ser creditado a ele. Bom, no versículo 3, mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. A idolatria, a maior expressão da idolatria é quando fazem um ídolo e dão a ele honra e glória, sendo que na verdade eles são frutos da imaginação do homem. Mas a pergunta da irmã Elinalva é a respeito sobre se a idolatria ela alcança outras áreas da vida. Como ela falou, muitas vezes a pessoa ela não adora um ídolo, mas ela adora
alguma outra coisa. E é interessante, porque ela falou aqui, né, o texto que ela usou, 1 Samuel 12, no versículo 20 e 21, como ela já havia citado. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são, ou seja, fruto de pensamento humano. E todo pensamento humano, ele é volátil, né? Hoje nós pensamos de uma forma, amanhã pensamos de outra, então não há confiança nos nossos pensamentos. Mas como ela havia falado, é possível que a idolatria seja também em outras áreas. Idolatrar um filho, idolatrar um cônjuge, idolatrar o pastor, um cantor, enfim, algo nesse sentido. Bom, eu não creio tanto dessa forma, porque no caso dos filhos, Deus nos deu para cuidar deles. Eu tenho os meus filhos, aí tem o Maurício, que é o ex-caçula, agora ele já está com 15 anos, e tem a minha filha Elisa com 7 anos. Eu amo a minha filha, amo mesmo, amo de abraçar, beijar, ela é gordinha assim, eu dou aqueles beijos gostosos nela. E eu não acredito que eu esteja idolatrando, porque foi Deus que me deu isso. E eu tenho que zelar e cuidar. Quando nós vemos assim um pastor, algum líder espiritual, pode haver esse erro da pessoa estimar tanto essa pessoa a ponto de essa pessoa se tornar uma referência. Mas e aí? O apóstolo Paulo ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo ele falasse, não, para evitar idolatria, não olhem para mim, olhem para Cristo, porque se vocês olharem... Agora, a questão é o seguinte, nós não devemos adorar. Supomos uma pessoa como Paulo, aí você vê que a idolatria fica em as pessoas idolatrar São Paulo ou Pedro, São Pedro, né? Vamos pensar que Pedro tem alguma participação na salvação, ele que tem a chave dos céus na mão, então não, aí sim é idolatria. Mas veja bem, existem outras coisas que podemos comparar com idolatria. Veja bem, Colossenses no capítulo 3, no versículo 5, fala assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala que a avareza, ela é uma expressão da idolatria. E por que ele fala isso? Que a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, é exatamente porque muitos confiam nas incertezas das riquezas. Podemos ver em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 10 em diante, Paulo ele relata muito bem a respeito de pessoas que têm esse apego exacerbado ao dinheiro, a ponto de confiar que a solução dos seus problemas seja ter o dinheiro. Nós podemos ver em Mateus capítulo 19, quando fala do jovem rico, e ali é uma expressão do que realmente ele tinha no coração dele. Quando Jesus o confrontou, dizendo: olha, você quer entrar na vida? Quer ser perfeito? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Jesus ele queria saber o que havia no coração daquele jovem, onde aquele jovem se entristeceu e se afastou de Jesus, porque
ele tinha muitas riquezas. Então, o apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então, existe sim alguma certa idolatria a coisas, a objetos, que necessariamente não são ídolos, nem escultura, nem nada semelhante, mas objetos, eles podem ser alvo de idolatria também, e até mesmo pessoas. Quando você começa a acreditar bem-aventuranças a homens falíveis como eu e você, isso é uma forma de idolatria, sim. Obrigado, irmã Ilinalva, pela sua pergunta no quadro. Na Rádio Renovo, o quadro. A Renovo responde ou tenta. Muito bem, muito obrigado. Aí, aguardo você para a próxima pergunta. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádiosnet.